É uma alegria estar aqui nessa noite. Quantos estão felizes aqui? Que louvor poderoso, não é? Momento de adoração tremendo. Bom, eu sou o André, para quem não me conhece, sou discípulo do pastor Ismael, e estou com o prazer e a honra e a responsabilidade de trazer a palavra aqui neste culto. Agradeço a vida do pastor Ismael por ter me convidado, ter me dado a oportunidade de trazer essa palavra. É uma grande responsabilidade. O Senhor tem dado essas mensagens ao pastor e eu sou muito grato mesmo, porque ele tem nos instruído, tem nos dado a direção, e a gente vem e traz, e o derramar de Deus é tremendo. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu fui extremamente tocado pela palavra de Deus. Uma bênção. O Senhor usou a vida do Arnaldo poderosamente. Quantos aqui estavam no culto? Não foi tremendo? Foi uma bênção. Foi uma bênção mesmo, e eu tenho certeza que agora também será. Graças a Deus. Nós estamos aí passando por uma série de mensagens, né? Quem se lembra qual foi a série que nós falamos? Nós estamos em alguns módulos. Nós tivemos um primeiro módulo de Moisés, né? Moisés, foi uma bênção, quantas palavras tremendas. E agora nós estamos no módulo de Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Semana passada, que palavra, hein, irmãos? Que palavra. Eu me vi ali como Pedro sobre as águas, e clamando ao Senhor, diante da tempestade, diante do medo, o Senhor nos ouve. Aleluia. Foi uma bênção. Que palavra, tanto pela manhã quanto no culto da noite. E a gente continuar falando de Pedro. Amém? Quantos querem ouvir a palavra? Quantos têm sede da palavra nessa noite? Não parece. Quantos aqui têm sede da palavra nessa noite? Amém. Deus vai falar conosco mais um pouco através da vida de Pedro, amém? Vamos ler a Bíblia, nós já lemos no começo, mas nós vamos ler de novo agora, tá? Eu vou ler, eu peço apenas para os irmãos acompanharem. Então, nós vamos ver Lucas 22, versículo 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Contudo, ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, o homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. E cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: Homem, não sei do que está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse texto é famoso, né? E poderoso. Ele nos ensina muitas coisas. Essa passagem de Pedro. Tem uma coisa muito importante que às vezes a gente negligencia,
que nós tentamos não prestar atenção, mas é uma verdade, que nós somos mais frágeis do que nós pensamos. É ou não é? Nós somos. Somos mais frágeis do que nós pensamos. Porque é muito fácil dizer, comigo não. Comigo não vai acontecer. Pode acontecer com o outro, mas eu garanto, não é? É muito fácil falar isso. É muito fácil dizer, a minha fé é forte. É muito fácil dizer, não, comigo isso não vai acontecer. Mas Pedro, ele pensava dessa forma. Não foi o que ele respondeu para Jesus? Não, de jeito nenhum. Pedro pensava dessa forma. E Pedro andava com Jesus. Pedro era amigo de Jesus. Pedro caminhou com Jesus 3 anos e mais, discípulo, um dos 3 mais próximos, aquele que depois foi conhecido como o grande líder do começo da igreja em Jerusalém, até Paulo, não é? A igreja católica até hoje vê Pedro como o grande líder dos discípulos, um grande homem, e Pedro tinha essa certeza. Ele acreditava sinceramente, quando ele vira e diz assim, Senhor, estou a ponto de ir contigo à prisão para a morte. Mas isso escondia uma fragilidade que existia em Pedro, que nós vamos mergulhar mais profundamente aqui nessa reunião. Amém? Quantos estão dispostos a isso? Quantos querem entender o que aconteceu com Pedro e mais ainda, qual é a realidade de Deus sobre essa situação? Quantos querem? Sabe, irmãos, a gente pode pensar, essa será uma palavra sobre a queda de Pedro. E a mensagem, o título da mensagem é Quando o discípulo cai. Mas muito mais do que uma mensagem sobre a queda de Pedro, é uma mensagem sobre alguém que caiu, mas que encontrou a graça do Senhor. Aleluia! Alguém que caiu, mas que o Senhor olhou nos olhos dele e ele se converteu. Aleluia! Glória a Deus. Então, Deus vai falar conosco algumas grandes verdades, alguns pontos muito importantes. E o primeiro deles, que deve entrar no fundo do nosso coração nessa reunião, é a autoconfiança pode nos deixar vulneráveis. Você pode repetir isso comigo? Diga, a autoconfiança. Eu vou falar para. Achei que ia dar tempo de dar um gole. A autoconfiança pode nos deixar vulneráveis. É ou não é? Pois é. Então, vamos lá. Jesus diz assim para Pedro, algo muito forte. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E Jesus ainda diz assim, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus sabe que Pedro vai cair, não sabe? Ele sabe. Jesus está falando com os discípulos, porque no começo ele fala no plural, né? Então ele está falando com os discípulos. Olha, Satanás pediu vocês, e eu orei para que a fé de vocês se fortaleça. Então ele sabe por tudo que os discípulos vão passar, e ele sabe que Pedro vai cair. Mas Pedro, como sempre, Pedrão, aquele que quando vê o soldado quer tirar a faca, aquele que gosta de intimar, ele vai falar assim, não Senhor, que é isso, jamais, comigo não é? Pois é, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, deixa comigo, isso não vai acontecer. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre autoconfiança é algo importante, não é? É algo muito importante. O Senhor, Ele nos restaura, Ele nos transforma, e Ele nos dá autoconfiança. Se você é uma pessoa tímida, você vai receber autoconfiança nessa noite, em nome de Jesus. Quantos recebem aqui? Tem alguém aqui que tem medo de falar em público? Levanta a mão, por favor, vamos ver. Tem alguém? Fique de pé, eu quero orar por você.
Amém? Irmãos, levantem as suas mãos, vamos orar por esses irmãos, para eles receberem a autoconfiança dos céus. Amém? Levante as suas mãos, ore por eles, profetize sobre as vidas deles. Pai, nós profetizamos agora sobre cada um desses homens e mulheres que estão de pé, que tem medo de falar em público. Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor trará a autoconfiança do céu sobre as vidas deles agora, em nome de Jesus, Pai querido. Tira todo o medo, Pai querido, e coloca, Deus, o teu poder, a tua autoridade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Você crê que você recebeu? Amém. Então pode se sentar. Aleluia, irmãos. Sabe, a autoconfiança é algo muito importante. Não há nada de errado em ter coragem. Não há nada de errado. Não há nada de errado em ser alguém destemido. Não é? Não há. Não tem nada de errado em ser alguém que deseja ser fiel. Pedro desejava ser fiel. Quando Pedro disse aquilo, ele acreditava, ele queria ser fiel. É ou não é? Então não tem nada de errado na autoconfiança. Agora, qual que é o problema? O problema é quando a autoconfiança se torna maior do que a dependência de Deus. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? O problema é quando a autoconfiança não parte da confiança de que o Senhor é a nossa força, mas parte da confiança em si mesmo. Você entende? Parte da confiança das suas habilidades. Então, há uma grande diferença entre dizer eu sou forte e de dizer Cristo me fortalece. Aleluia? Qual é melhor? Qual é melhor? Então diga, Cristo me fortalece. Diga bem alto, Cristo me fortalece. Cristo nos fortalece, irmão. Aleluia? Amém. A autoconfiança, ela pode nos deixar vulneráveis. Porque quando nós dizemos, eu sou forte, o nosso orgulho se revela. Não é? Agora, quando nós dizemos, Cristo nos fortalece, Cristo me fortalece, a dependência do Senhor se revela. E é na dependência do Senhor que nós temos que nos apegar. Então, a você que tem medo de falar em público, dependa de Deus. Amém? E você que acha que fala bem, dependa de Deus. Amém? Você que é vendedor e acha que vende bem, dependa de Deus. Amém? Você que tem medo de vender, dependa. Irmão, vocês estão comigo? Quem está comigo aqui? Dependa de Deus, irmão. Aleluia. Dependa. Quando nós dependemos do Senhor, irmãos, nós nos fortalecemos nele. Agora, quando nós somos autoconfiantes nas nossas capacidades, nós ficamos expostos. Nós ficamos vulneráveis, porque nós passamos a caminhar sozinhos. Não é? Nós deixamos de depender do Senhor. Então, primeira coisa muito importante, a autoconfiança pode nos deixar vulneráveis. Segundo ponto, hiper relevante, a queda revela que o que a autoconfiança escondia. Então diga, a queda revela o que a autoconfiança escondia. Vamos lá, Pedro está seguindo Jesus à distância, e aí Jesus está lá, naquele ambiente, cercado de soldados, prisioneiro, mas exposto ao público, como um grande troféu, e ali o povo que queria crucificá-lo, que queria matá-lo, faz uma fogueira, e tudo está contrário a Jesus. E Pedro, olhando à distância, próximo daquela fogueira, uma mulher vê ele e fala, esse cara era discípulo de Jesus. E aí ela fala alto, você era um deles. E o que Pedro diz? Não, eu? Olha para trás assim, eu? Estão comigo? Eu? Não, eu não. E aí ele escapa. Daqui a pouco, passa um tempo,
uma outra pessoa olha para Pedro e fala: peraí, você era um deles, eu te vi lá andando com Jesus, eu te vi pregando, te vi fazendo. Ele: não, 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 não. Aí ele nega pela segunda vez Jesus. Passa mais uma hora, uma outra pessoa vira e fala: não, você é Galileu, você era um deles. E ele de novo: eu não sei do que você está falando, não é? E no momento em que ele faz isso, irmãos, ele nega ao Senhor, conforme Jesus havia dito que aconteceria, não é? 3 vezes, 3 vezes. Ele sofreu e ele não resistiu à pressão, não é? Então, veja, a queda, ela revela algo que a autoconfiança escondia. E o que escondia? Que Pedro se achava muito forte, mas ele não aguentava a pressão, não é? Ele não resistiria àquela pressão. Agora, a pressão, ela vem devagar. Ela vai crescendo, ela vai aumentando até tomar um corpo, não é? É ou não é? Ainda que seja súbita, ela vai crescendo, ela vai esquentando. Quem já colocou a panela de pressão no fogo? Já sobe a tampinha de cara? É assim? Não é? Para aquela pressão aumentar, precisa de tempo, não precisa? As coisas precisam ir se construindo. Então, algo muito importante que é revelado nesse momento aqui, é que as quedas, elas não começam no momento da grande decisão. A queda, ela não começa na hora daquela grande negativa. Não, irmãos. A queda, ela vai se movimentando ao longo do tempo, nas pequenas coisas. Você entende isso? Quantos entendem isso? Irmãos, a queda, ela acontece quando a gente abre uma pequena concessão. O homem fortão, que diz: não, comigo não vai acontecer, não é do nada. É devagar. É um videozinho aqui, é um videozinho ali, e assiste um pouquinho mais, e assiste um pouquinho mais. E aí quando vê que é mais, e que é mais, e que é mais, e que é mais. E a queda vem. Não é? Não é. É sem perceber. O inimigo é sorrateiro, irmãos. O pecado, ele vem devagar, pelas beiradas, e ele vai nos tomando. Então, a queda, ela começa quando a gente fala uma frase: ah, não tem problema, não é? Ah, isso aqui não dá nada. Ah, hoje, e aqui Deus fala comigo, irmãos, hoje eu não vou ler a Bíblia não, só hoje eu não vou ler, só hoje eu vou aqui rapidinho aqui, passar o olho, escolher um texto, mandar. Não é? É um dia, é 2 dias, 3 dias, e quando você vê, você não está lendo. Não é assim? É assim. Nós temos um personal aqui, trainer daqui, na igreja. Eu vou perguntar aqui eu sei que ele é meio tímido, mas quando a pessoa deixa de treinar, é assim, de uma hora para outra? Eduardo, vocês conhecem o personal aqui, gente? Olha o Eduardo aqui, um grande personal. É de uma hora para outra que acontece? É aquele dia que está frio, hoje eu não vou. Aí, vai construindo, quando vê, tá que nem eu. Quando vê, já desistiu. Misericórdia. Quando vê, já desistiu, não é? Então, irmãos, o fortão, a fortuna, aquele que acha que nunca vai acontecer, ele tem que ficar atento aos pequenos detalhes, irmãos, porque é ali que nós somos pegos. Quem está ouvindo Deus falar aqui? Amém. Sabe, irmãos, os grandes problemas no casamento, eles não surgem naquele momento daquela briga homérica. É ou não é? Não é. Eu tenho certeza aqui que outros homens, assim como eu, já chegaram diante de uma briga e de repente começaram a ouvir coisas e falaram: peraí,
eu nem imaginava tudo isso que ela está falando. Quantos já passaram por isso aqui? Espera aí. Só que ela está falando de coisas que viram vindo, acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. Só que eu, você, fomos fechando os olhos. A gente foi deixando, foi expondo. A autoconfiança, não, está tudo bem, meu casamento é bom. Não, está tudo ótimo. Não, isso aqui não, está tudo certo. E aí vai deixando, não dá atenção, não conversa, não ajuda, não faz uma vez, não faz outra vez, não faz outra vez, e vai deixando acontecer. E aí quando estoura, não, mas espera aí, o que está acontecendo? Não, mas a coisa veio se carregando ao longo do tempo. E aí quando a queda vem é feia, mas ela não começou naquela hora. É ou não é? É, irmãos. Então, que Deus abra os nossos olhos nessa noite, amém? Que o Senhor nos toque nessa noite e nos desperte. Às vezes a sua relação com o seu filho é muito difícil, mas ela não começou agora. Essa dificuldade não começou agora. Foram detalhes. Foi um dia ausente, foi outro dia ausente. Foi uma falta de comunicação aqui, foi outra falta de comunicação ali. Foi uma palavra torta, um pedido de desculpa não dado, outro pedido de desculpa não dado, de perdão não dado. E aí vamos negligenciando, porque nós achamos que nada vai acontecer. Não, a droga vai entrar na casa do vizinho. A droga não vai entrar na minha casa. Não. A cocaína vai entrar no filho do vizinho, não vai entrar no Joãozinho. Eu estou criando o Joãozinho na igreja. Aqui. Agora, se eu negligenciar, se eu achar que porque eu estou criando na igreja, porque eu sou cristão, porque não vai entrar, eu vou acabar como Pedro. Não é? Porque é no detalhe, irmãos. É no detalhe. Agora, todos os dias eu tenho que dobrar o meu joelho pela vida do meu filho, amém? Todos os dias eu tenho que clamar ao Senhor pela vida dele. Em cada detalhe eu preciso me preocupar e não negligenciar, irmãos. Não negligenciar. Sabe, o Arnaldo falou uma frase muito boa na mensagem. Ele disse que só se afoga quem sabe nadar. Eu não conheço essa frase. Como é que é então? Só se afoga quem sabe nadar, não é? Então é a autoconfiança, é a negligência, porque acredita que nada nunca vai acontecer. E negligencia os pequenos detalhes, e negligencia o dia a dia, e aí a coisa vai tomando corpo, e vai se construindo, e aí vem a queda. É ou não é? Mas a história não para por aí, aleluia. A história não para por aí, glória a Deus. A história não acaba na queda de Pedro. Diga assim: a graça de Jesus nos encontra depois da queda. Aleluia. Glória a Deus. E esse é o terceiro ponto. O primeiro, a autoconfiança pode nos deixar vulneráveis. O segundo, a queda revela o que a autoconfiança escondia. Quer dizer, é uma coisa que vinha acontecendo, estava escondida, só não tinha acontecido ainda, mas aparece na queda. Vocês compreendem? Agora, o terceiro ponto, a graça de Jesus nos encontra depois da queda. Aleluia, aleluia. Nós vemos lá no texto, que após aquelas 3 negativas, o galo canta, e aí diz assim, que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E nesse momento, Pedro se deu conta do que havia acontecido, se lembrou do que Jesus tinha dito, que ele o negaria. Pedro chorou amargamente. A palavra é muito forte quando ela diz isso. Ela não diz só que ele chorou, ela não diz só que ele ficou triste, ela diz que ele chorou amargamente. Eu não sei você, mas eu já chorei amargamente por ter caído. Eu já, várias vezes na minha vida,
dobrei o meu joelho e chorei amargamente: Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu não quero mais andar assim. Senhor, me perdoa. Senhor, não é a primeira vez, assim como Pedro, várias vezes, não é a segunda, não é a terceira. Deus, me perdoa. Eu não quero mais andar assim. Mas todas as vezes, irmãos, o olhar de Jesus me alcançou. Glória a Deus. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que eu quebrantei o meu coração, que eu me arrependi, que eu orei ao Senhor e chorei amargamente, mas confiando em Jesus, Ele olhou para mim, e Ele olhou com amor, amém? E Ele Ele olhou com perdão, amém? Ele olhou como quem já sabia o que ia acontecer, e já orava por mim, amém? Glória a Deus. Irmãos, então, quando Jesus disse, o Satanás os pediu, mas eu orei para que a fé de vocês fosse fortalecida. Eu orei por vocês. Isso, irmãos, é a graça de Deus. Glória a Deus. É a graça de Deus, irmãos. Porque mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós confiando na nossa força, a gente escuta, a gente ouve Jesus falar, e muitas vezes vai e faz aquilo que não deve ser feito, cai nos detalhes do dia a dia, nas falhas. Ainda assim, irmãos, Ele ora por nós, porque a graça dEle, irmãos, não se pauta em quem nós somos, amém? A graça dEle não se pauta nas nossas falhas, aleluia? Não, o Senhor olha para nós e Ele nos ama, amém? Independe de nós, aleluia? Não é por merecimento, irmãos, não é porque nós conquistamos, não, é pelo amor do Senhor, é a graça dEle. Essa graça nos encontra, e essa graça está te encontrando hoje, e Ele está dizendo por você assim: olha, eu orei por você, eu sabia que você passaria por isso que você está passando, e eu orei por você, para que você fosse fortalecido, e nessa noite eu quero te encontrar, amém? E aqui eu estou te dizendo, eu estou olhando nos seus olhos, Jesus está te dizendo, eu estou olhando nos seus olhos, eu te amo, e eu vejo você um grande homem, e uma grande mulher de Deus, glória a Deus. Então, Pedro ainda não sabia, mas antes de cair, o Senhor já estava orando por ele. Irmãos, a graça não significa que a queda não é grave. Não significa que está tudo bem cair, que está tudo bem negligenciar. Não, não é isso. É grave, tem que ter arrependimento. Porque quando Pedro chora amargamente, ele está arrependido. Arrependido. Então, é grave, deve haver arrependimento, mas não é o fim, amém? A queda é grave, ela é um problema, nós devemos tirar ela da nossa vida, mas ela não é o fim. Irmão, você não está comigo aqui? Ela não é o fim, irmãos. Talvez você olhe para você e você pense assim: eu não valho nada, eu já tentei e não consigo. Irmão, não é o fim, amém? Não é o fim. O Senhor está olhando para você nessa noite, e Ele está te dizendo, não é o fim, eu vou te levantar, eu vou te fortalecer, eu orei por você, eu sabia que você passaria por isso, e eu sabia que você venceria, amém? E o Senhor está te levantando nessa noite. Jesus não abandonou Pedro, e Ele não te abandona, glória a Deus, aleluia, irmãos. E talvez você esteja pensando assim: bom, que palavra maravilhosa, essa palavra me ensina a não ser como Pedro, essa palavra me ensina a não cair, e eu te digo, não, essa palavra não é sobre não cair, essa palavra é sobre o amor e a graça de Deus, aleluia. Essa palavra não é sobre o erro de Pedro, porque todos nós vamos errar. Essa palavra é sobre algo muito maior do que o erro. Essa palavra é sobre algo muito maior do que a queda. Esta palavra é sobre a graça e o amor de Deus, que nos encontra no meio da dificuldade, que nos encontra no meio do pecado, irmãos. Sabe, se você já andou com o Senhor e se desviou, eu tenho certeza que você viu a Deus lá no meio do mundo.
porque eu já vivi isso. E eu já ouvi inúmeras pessoas dizerem isso. Tem uma canção que a gente canta que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Irmãos, quando nós sentimos a presença de Deus, a gente pode fugir, a gente pode correr, a gente pode tentar se afastar, mas lá no meio do mundo, distante, pecando, o Senhor olha para você, e Ele te chama: eu te perdoo, eu te amo, se arrepende e vem, que eu vou transformar a sua vida, eu vou transformar a sua história. Então, irmão, o Senhor está te chamando nessa noite. Essa palavra, ela é sobre descobrir quem Jesus é quando nós caímos. Então, irmãos, Jesus conhece a sua fragilidade, e Ele ainda assim te ama. Aleluia! Jesus conhece as suas tentações, Jesus conhece a sua história, Jesus conhece as suas fraquezas e as minhas fraquezas, e ainda assim Ele nos ama. Glória a Deus! Ainda assim Ele te ama, ainda assim Ele crê que você vai ser um grande pastor, amém? Ainda assim Ele te chama para ser um grande homem de Deus no seu trabalho, ainda assim Ele te chama para ser um pai segundo o coração de Deus, para gerar nos seus filhos o anseio pela eternidade, aleluia, para amar ao Senhor. O Senhor restaura e faz nova todas as coisas. Você crê nisso? O Senhor faz nova todas as coisas, irmãos. Nós não somos quem nós pensamos que nós somos. Nós não somos um momento de fraqueza. Nós somos aquilo que o Senhor faz das nossas vidas. Aleluia! Nós não somos aquele momento da queda. Não, nós somos o que a história de Deus está escrevendo na sua vida. Glória a Deus, porque a graça e o amor de Deus são muito maiores do que tudo isso. Então, não se esqueça, isso não é uma licença para pecar. Amém? Diga assim: isso não é uma licença para pecar, mas é um convite. Fala forte. Mas é um convite à dependência de Deus. Aleluia! Irmãos, não há nada mais maravilhoso do que quando nós dependemos de Deus. Nada se compara, irmãos. A gente pode se preparar, a gente pode se esforçar, estudar para estar aqui em cima trazendo a palavra, e a gente se esforça, porque, como nós dissemos aqui, isso não é uma licença para pecar, né? Então não é uma licença para não se preparar. Agora, quem age é o Senhor, amém? Quem fala é o Espírito Santo, irmãos. Quem age através da sua vida é o Senhor. Então, não há nada igual a andar dependente de Deus, irmãos, porque aí as coisas acontecem de uma forma que a gente nem pode imaginar, e é isso que o Senhor tem feito na sua vida, e eu tenho certeza que quando você olha para a sua história, você vê que se não fosse em muitos momentos a dependência de Deus, o que seria, não é? Se dependêssemos das nossas forças, se dependêssemos da nossa capacidade, nada seria. Feche seus olhos. Eu quero falar aqui agora com quem caiu. Talvez ninguém saiba, talvez todo mundo saiba. Talvez você está carregando uma vergonha profunda dentro do seu coração. O Senhor te chama nessa noite ao arrependimento. Vou pedir para os irmãos aumentarem essa canção. Eu quero que você tenha esse tempo com o Senhor, de arrependimento. Se o Senhor estiver te tocando profundamente, vem aqui à frente, coloque as suas mãos nesse altar, porque o Senhor está te olhando neste momento. Aleluia. Aí no seu lugar, entregue o seu coração ao Senhor.
Entregue a sua vida a Ele, você não precisa expor, nós não queremos expor ninguém. Esse é um momento seu com o Senhor. Olhe para os detalhes da sua vida, olhe para os pequenos momentos, as pequenas decisões, as pequenas negligências. Vamos ficar todos de pé. Entregue a sua vida a Ele nesse momento, entregue o seu coração a Ele e se arrependa. Pedro chorou amargamente, mas aquele não era o fim. Pedro clamou ao Senhor amargamente, mas aquele não era o fim, porque os olhos de Jesus estavam olhando para ele, e os olhos de Jesus estão olhando para você neste momento, com amor, com carinho, com um chamado à transformação que Ele quer fazer na sua vida. Entregue a sua vida a Ele neste momento. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, eu quero falar com quem está muito confiante em si mesmo. Talvez ao longo dessa mensagem você ouviu e você falou: eu sou este Pedro. Eu tenho negligenciado situações porque eu tenho dito: eu posso, eu consigo. Você está dizendo: não, comigo não vai acontecer, na minha casa não vai acontecer. E Jesus está te chamando à dependência nessa noite. Não confie apenas na sua experiência, não confie apenas na sua formação, não confie apenas na sua força, não confie no seu tempo de igreja, não confie na sua aparência. O Senhor está te chamando a depender nele. Confie em Cristo. Ore ao Senhor neste momento. Entregue a sua vida à dependência do Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confie no Senhor, meu irmão. Entregue o seu coração a Ele. Reconheça que talvez você tenha batido no peito e tenha dito: eu consigo. E os seus olhos têm estado cego para tantas coisas que acontecem, pequenos detalhes, porque você tem confiado no seu tempo de igreja, confiado talvez porque você tem um cargo, confiado talvez porque você é conhecido por isso ou por aquilo. Irmão, dependa do Senhor, se entregue à dependência do Senhor, porque é Ele quem faz, Ele quem faz a obra, Ele é quem abre a porta e Ele é quem fecha a porta, Ele é quem dá e Ele é quem tira, é o Senhor quem deu a sua sabedoria, e Ele está te chamando: dependa de mim, ande comigo, caminhe comigo, e eu farei obras nas suas vidas. Receba isso do Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Amém.
E eu quero fazer uma última oração, e eu quero te convidar a permanecer nesse espírito de oração. E eu quero falar com aqueles que conhecem alguém que caiu. E o Senhor te diz nessa noite, não faça dessa queda um fardo na vida desse seu irmão. Não faça dessa queda o nome ou quem é esta pessoa, porque o Senhor não age desta forma. O Senhor olha para ela e não vê a queda, o Senhor olha para ela e vê a restauração que Ele quer fazer na vida dela. Amém? Receba isso sobre a sua vida, receba isso no seu casamento, receba isso na sua paternidade, na sua maternidade, receba isso nas suas amizades, receba isso no ministério. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos. Amém? Aleluia, irmãos. Sabe, queridos, Pedro caiu, não caiu? Pedro chorou, não chorou? Mas a história não terminou ali. Glória a Deus, não terminou ali, não terminou naquele momento. Jesus estava trabalhando, e Jesus está trabalhando na sua vida, e Ele tem trabalhado em todos os detalhes, mesmo quando talvez você não acredita em você, mas o Senhor acredita, amém? O Senhor crê, e Ele está agindo na sua vida. E há algo que você precisa levar daqui nessa noite. E é uma frase que nós vamos levar ela no nosso coração. Ela diz assim: minha queda revela a minha fraqueza, mas não precisa definir o meu futuro. Amém? Glória a Deus. Então diga comigo assim: minha queda revela a minha fraqueza, mas não precisa definir o meu futuro. Amém? Então, se isso entrou no seu coração, você vai procurar uma pessoa e você vai falar isso para ela. A sua queda define a sua fraqueza, mas não precisa definir o seu futuro. Amém? Declare isso profeticamente sobre a vida de alguém. Glória a Deus, irmãos. Amém? O Senhor está nos chamando para algo grande nessa noite, amém? Ele vai fazer uma grande obra, já está fazendo na sua vida. E Ele vai continuar, porque Ele é fiel e justo para terminar a obra que Ele começou. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Irmãos, eu agradeço ao Senhor pela palavra que Ele trouxe sobre as nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, pela vida do pastor Ismael, que preparou essa mensagem, porque eu fui o primeiro a ser tocado, eu fui o primeiro a ajoelhar os meus joelhos no meu quarto e clamar ao Senhor pelos pequenos detalhes, pelas pequenas negligências, e que o Senhor te abençoe também, que o Senhor te dê uma semana abençoada, e que você seja uma bênção por onde você passar. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, é para Ele. Glória a Deus. Amém.